Hoje nós vamos concluir o estudo de formas bilineares planas e o que nós vamos ver hoje é o teorema de Biskilin. O teorema de Biskilin, que é um resultado de rigidez para hipersuperfícies de dimensão maior ou igual a 3. Então nós vamos começar com um lema que é a generalização para o caso em que o espaço contradomínio é lorentziano, daquele lema que a gente viu na aula passada, de uma estimativa para nulidade de uma forma bilinear plana. Então nós vamos ver a versão lorentziana daquela estimativa para nulidade. Tipo um posto e nulidade, né? Só que agora quando o contradomínio é lorentziano. Então o lema diz o seguinte: seja beta de espaço vetorial V de dimensão n, cartesiano V, em um espaço lorentziano, agora W, de dimensão P1, com P entre 1 e n menos 2 para o resultado ser não trivial. Isso aqui, uma forma bilinear plana. Tal que a única condição para continuar valendo aquela estimativa é que o subespaço gerado pela imagem de beta seja não degenerado. Então, sem perda de generalidade, a gente pode supor que é todo o espaço lorentziano. Porque se não for todo, ele vai ser ou um outro lorentziano menor, ou um espaço positivo ou negativo definido, né? E aí a gente já sabe, quando é definido, que vale pelo resultado da aula passada a estimativa. Então, tal que o subespaço gerado pela imagem de beta é todo o lorentziano. A conclusão, então, é que vale a estimativa para nulidade, que é a dimensão da nulidade de beta é maior ou igual à dimensão do domínio menos a dimensão do contradomínio. Exatamente como no caso do positivo definido, né? Continua valendo isso, contanto que a imagem, o subespaço gerado pela imagem seja não degenerado. E a demonstração é bastante simples. Primeiramente, observe que se porventura existir um elemento regular tal que a imagem do Bx é não degenerado, a gente pode aplicar aquela proposição, exatamente como na prova do lema da versão positiva definida, para concluir que a nulidade é de fato o núcleo do Bx, que eu estou dizendo. Suponha que existe um elemento regular x, tal que a imagem do Bx é não degenerado. Então, a gente pode aplicar aquele mesmo resultado, né, que diz que o subespaço gerado pela imagem de beta restrita a V cartesiano, o núcleo de Bx, cai no subespaço isotrópico da imagem de Bx. Só que se ele é não degenerado, esse subespaço isotrópico é nulo. É zero. É trivial. Tá certo? Se porventura isso aqui é não degenerado, esse cara é trivial. E aí a gente conclui da mesma forma, né, que a gente fez para o lema no caso positivo definido. Só que no caso positivo definido a gente não precisava se preocupar com o subespaço isotrópico, porque como é positivo definido, ele é sempre o subespaço trivial. Aqui não, aqui precisa que esse cara seja não degenerado para ter que esse subespaço isotrópico é trivial.
E aí a gente conclui então que a nulidade de beta, o subespaço de nulidade de beta, coincide com o núcleo do Bx, e aí usa o posto de nulidade para a aplicação linear Bx e conclui o resultado. Então, exatamente como na versão positiva definida, na versão euclidiana do resultado, tá certo? Então, quando existe algum elemento regular para o qual a imagem do Bx é não degenerada, vale a mesma prova do caso euclidiano. Então, a gente pode supor que a imagem do Bx é sempre degenerada para todo elemento regular. A gente pode supor que Bx de V é degenerada para todo elemento regular. E aí, então, pega um elemento regular, x qualquer, e defino o subespaço isotrópico da imagem, U de x, que é simplesmente Bx de V, em interseção com seu complemento ortogonal. Então, como ele agora, estamos assumindo que é sempre degenerado, né, a imagem do Bx, esse cara aqui é não trivial. Mas a gente está num espaço lorentziano, assinatura P1. Né? Então, como esse cara é um subespaço isotrópico de um lorentziano, ele tem que ter dimensão 1. Tá certo? Então, simplesmente pelo fato de que W é lorentziano, e esse cara é um subespaço isotrópico, ele tem que obrigatoriamente ter dimensão 1, já que ele não é trivial por hipótese. Né? Todas as imagens do Bx são degeneradas. Então, conclusão é que esse U de x aqui é subespaço isotrópico de dimensão 1 de W. Unidimensional de W. Tá certo? Agora, então, acontece o seguinte, a gente vai usar de novo essa propriedade aqui para formas bilineares planas, né? Que a imagem V cartesiano núcleo cai no subespaço isotrópico, certo? Então, usando isso daqui, o que a gente tem? A gente tem que vale o seguinte, beta de qualquer V e um N que pertence ao núcleo, se o segundo entrada pertence ao núcleo de Bx, isso cai justamente nesse subespaço isotrópico que a gente está chamando de U de x. Então, isso aqui está contido no subespaço isotrópico da imagem de Bx. Isso aqui para qualquer N no núcleo de Bx. Simplesmente por essa propriedade fundamental aqui de formas bilineares planas. Okay? Agora, a gente vai usar a hipótese de que a imagem, o subespaço gerado pela imagem de beta é todo. Então, vão existir dois caras que, quando eu avalio beta nesse par, isso cai fora do perpendicular de U de x. O que eu estou dizendo? Como o subespaço gerado pela imagem de beta é todo o lorentziano, então implica que existem Z e T de V, tais que beta de ZT não pertence ao complemento ortogonal de U de x, simplesmente porque U de x é unidimensional e a gente sabe que a dimensão do complemento ortogonal é complementar. Então, esse complemento ortogonal tem dimensão quanto? P. A dimensão do W é P mais 1. Então, ele não é todo o W. Mas a imagem do beta gera todo o W. Então, tem que ter um par aqui que, quando eu avalio o beta nele, cai fora desse cara que tem dimensão menor, que é um subespaço próprio de W, tem dimensão apenas P. Tá certo? Então, existe esse par. Agora, eu vou chamar de L a interseção dos núcleos da Bx e da Bz. Então, vai ser o núcleo de Bx interseção com o núcleo de Bz. Claramente,
esse L está contido na nulidade de beta. A interseção de todos os kernels é justamente a nulidade de beta. Então, em particular, desses dois aqui está contido. Mas a gente vai mostrar que dá igual. E como é que a gente mostra isso? Bom, eu pego a aplicação linear BZ restrita ao núcleo de Bx. Então, isso aqui vai do núcleo de Bx, só que, a princípio, tomaria valores em W, mas a gente sabe que, graças a isso aqui, né, que ela, na verdade, toma valores em U, já que eu estou restringindo ao núcleo de Bx. Então, ela toma valores em U de x, que é unidimensional. Uma aplicação linear. Então, aqui eu posso aplicar núcleo-imagem. E vou concluir que a dimensão do núcleo dessa, mas quem é o núcleo dessa? É a interseção do núcleo da BZ geral com esse domínio aqui. Então, é justamente o L. Então, o L é o núcleo da BZ restrita ao núcleo de Bx. Então, a dimensão desse núcleo é maior ou igual à dimensão do domínio, que é o núcleo de Bx. Aqui estou aplicando simplesmente posto nulidade. Menos a dimensão da imagem, que é no máximo 1, já que esse subespaço aqui é unidimensional, esse U de x. Então, a imagem é no máximo 1. Então, essa estimativa aqui eu tenho. Agora, pego qualquer cara n que pertence a essa interseção L aqui. E aí, vou usar o fato de que beta é plana. Como beta é plana, eu tenho que beta de yn ponto beta de zt, onde o zt é justamente o cara, quando eu avalio, cai fora do U de x perp. Né? Isso aqui eu posso trocar n e t, pelo fato de ser plana. A forma linear é plana, eu posso trocar de lugar aqui as entradas n e t. Então, isso aqui fica beta de yt ponto beta de zn. Só que beta de Zn é zero, porque n está em L, e L é a interseção dos núcleos. Então, está contido no núcleo de Bz, isso aqui dá zero. Certo? E isso vale para todo y em V. O y é arbitrário, os outros não. O n pertence a L, o z e t são aqueles para os quais beta cai fora de U de x perp. Certo? Então, isso vale para todo y pertencente a V. Por outro lado, eu sei que beta de yn pertence a U de x. Simplesmente por causa disso aqui, propriedade fundamental de formas bilineares planas. Mas este cara aqui, beta de zt, caía fora de U de x perp. E U de x é unidimensional. Então, se esse cara fosse não nulo, ele geraria o U de x, que é unidimensional, e, portanto, não poderia dar zero com esse beta de zt, porque ele não cai em U de x perp. Não é ortogonal ao U de x. Tá certo? Então, se dá zero, como esse cara é unidimensional, a única possibilidade é que o beta de yn seja zero. Então, o beta de yn tem que obrigatoriamente ser zero. Mas isso daqui para todo y em V. Então, o que eu estou dizendo é que o n cai na nulidade de beta. Para todo n em L, que já estava contido na nulidade de beta. Então, são iguais. Ou seja, L é exatamente igual a toda a nulidade de beta. Esse é o que a gente conclui daqui. E, portanto, a dimensão da nulidade de beta, seu espaço de nulidade de beta é justamente o L, que é esse daqui que a gente estimou aqui. É maior ou igual a dimensão do núcleo de Bx menos 1. Só que agora eu aplico posto nulidade para a aplicação linear Bx. Então, isso aqui é igual à dimensão do domínio dessa transformação linear Bx, que é V, dimensão de V, né? Menos a dimensão da imagem, Bx de V, menos esse 1 aqui. Finalmente, como o Bx de V é degenerado, o caso não degenerado recai na prova anterior, no caso positivo definido, no caso definido,
Então, como ele é não degenerado, ele não pode ser todo W. Então, ele tem que ter dimensão pelo menos 1 a menos. Certo? Então, consequentemente, pelo fato de que ele é degenerado, ele obrigatoriamente tem dimensão 1 a menos, ou seja, a dimensão dessa imagem do Bx mais 1 da menor ou igual à dimensão toda. Ele não pode ser o espaço todo porque ele é degenerado. E aí, então, agora eu substituo isso daqui e obtenho a estimativa que eu queria. Então, isso conclui a demonstração. E agora a gente vai usar esse lema para demonstrar um resultado de rigidez para hipersuperfícies, que é o teorema de Biskilling, que diz que uma hipersuperfície em um espaço de forma com um número tipo maior ou igual a 3, em qualquer ponto, é rígida. Então, o teorema diz o seguinte: uma hipersuperfície F de uma variedade riemanniana M de dimensão n em um espaço de forma de dimensão n mais 1 e curvatura C, com número tipo maior ou igual a 3 em todo ponto, número tipo tal maior ou igual a 3 em qualquer ponto, necessariamente é rígida. Se tem 3 curvaturas principais não nulas em todo ponto, necessariamente é rígida. E a demonstração é bastante simples. Uma aplicação importante de formas bilineares planas. Então, pega outra imersão isométrica nesse mesmo espaço de forma dessa mesma variedade riemanniana M. Então, imerge isometricamente M como hipersuperfície de uma outra forma nesse mesmo ambiente. Certo? E denota por alfa e alfa til as segundas formas. Segundas formas fundamentais. De F e de F til, respectivamente. Então, e agora defino, como a gente fez lá no início desse estudo de formas bilineares planas, né? Beta de x como sendo alfa de x, soma direta com alfa til de x, indo naquele espaço, né, que é a soma direta dos normais, com uma métrica de assinatura 1, 1. Aqui os normais têm dimensão 1, é hipersuperfície, né? Então, o W dessa beta aqui tem dimensão 2 e é um lorentziano, assinatura 1, 1. Certo? Isso aqui em ponto arbitrário x de m. Certo? Agora eu vou usar, como o número tipo é maior ou igual a 3, e claramente a nulidade de beta está contida na nulidade de cada uma dessas alfa e alfa til. Tem que anular a nulidade de beta tem que anular os dois, então em soma direta tem que anular os dois fatores, né? Então a nulidade de beta está contida na nulidade de alfa, mas a nulidade de alfa tem dimensão menor ou igual a n menos 3. Porque justamente o número tipo maior ou igual a 3 é ter 3 curvaturas principais não nulas. Tá certo? Então, como esse número tipo é maior ou igual a 3 em todo ponto, eu concluo que a dimensão do subespaço de nulidade de beta de x tem que estar contido no subespaço de nulidade de alfa é menor ou igual a n menos 3 pela hipótese do número tipo. Isso aqui para todo x. Mas, então, eu posso agora usar o lema que a gente acaba de demonstrar para concluir que beta tem que ser nula. Porque se não fosse nula, o que poderia acontecer? Agora a gente está com o W, P é igual a 1 aqui. Certo? Então o W tem dimensão 2. Então, se o W tem dimensão 2, o que sobra para a imagem de beta? Né? A imagem de beta poderia ser definida.
Mas se ela fosse definida, valeria esse lema no caso definido, que a gente mostrou na aula passada. Então, a dimensão da nulidade seria maior ou igual a n menos 2, que é a dimensão do W. Outra possibilidade é que a imagem do beta fosse todo o W de dimensão 2. Mas então continuaria sendo a dimensão da nulidade maior ou igual a n menos 2. E isso não está acontecendo. A nulidade tem dimensão n menos 3. Então a única possibilidade é que a imagem seja degenerada. Porque se ela é não degenerada, recai ou no caso euclidiano da aula passada, ou nesse caso lorentziano, e aí teríamos uma estimativa maior ou igual a n menos 2. Então a única possibilidade, para não contradizer esse lema e a sua versão euclidiana, que a gente demonstrou na aula passada, é que a imagem seja degenerada. Mas, para a imagem ser degenerada, ela tem que ser de fato nula, porque a gente está num subespaço lorentziano, um plano lorentziano, dimensão 2. Então, se a imagem tivesse dimensão 2, seria todo, e aí seria não degenerada. Então a imagem tem dimensão ou 0, e se tem dimensão 0, a beta é trivialmente nula. Beta é 0 de fato, né? É identicamente nula. Se a imagem tem dimensão 0, é identicamente nula. Mas se ela tem dimensão 1 e é degenerada, significa que a imagem é isotrópica. Ou seja, que beta é nula. Essa é a conclusão desse lema aqui e da sua versão euclidiana. A partir dessa estimativa aqui, do fato da nulidade ser menor ou igual a n menos 3, que está contradizendo essa estimativa aqui, né? Então a imagem tem que ser nula. Beta é nula. Né? Então a gente conclui que beta de x é nula. Nula no sentido de que a sua imagem é isotrópica. Né? Não que ela seja identicamente nula, ela pode ter dimensão 1 a imagem. Mas na nossa definição de uma forma bilinear ser nula, né, é que a sua imagem é isotrópica. Então ela é nula para todo x. Isso é o que a gente conclui até aqui. Mas aí, como a gente demonstrou lá no início do estudo de formas bilineares planas, ela ser nula significa existir uma isometria entre os normais que preserva a segunda forma fundamental. E além disso, como aqui o N1 da F é todo, porque basta a gente está em hipersuperfície, para que o primeiro normal seja todo o normal, que tem dimensão 1, basta ter uma curvatura principal não nula, basta a segunda forma fundamental ser não nula. E tem não só uma, como 3. Então a segunda forma fundamental a segunda forma fundamental da F gera todo o normal que tem dimensão 1. E aí a gente, como demonstrou lá no início do estudo de formas bilineares planas, de fato, existe inclusive uma isometria de fibrado vetorial entre os fibrados normais, fibrados de linha, de F e de F2, preservando a segunda forma fundamental. E aqui, como são fibrados de linha, só tem duas possibilidades para a isometria de fibrado vetorial. Uma que preserva a orientação e outra que inverte a orientação. Então, uma delas vai preservar a segunda forma fundamental. Certo? Ou seja, que alfa til é igual a φ composta com alfa para alguma isometria de fibrado vetorial do normal da F no normal da F2. Uma das duas isometrias de fibrado vetorial. Só tem duas possibilidades, né? E uma delas vai ter que preservar a segunda forma fundamental, simplesmente porque a gente sabe, né? Como beta de x é nula, isso implica a existência de uma isometria entre os normais, em cada ponto, né? Preservando a segunda forma fundamental. Só que essa isometria varia diferenciavelmente, já que o primeiro normal da F é todo o normal. Tem dimensão 1. A segunda forma gera tudo pelo fato do número tipo ser diferente de 0. Não está certo? Então, vai existir essa isometria de fibrado vetorial preservando a segunda forma fundamental, e, portanto, pelo teorema fundamental,
acabou. Elas são congruentes. O teorema fundamental implica congruências. Implica que elas são congruentes. E isso conclui a demonstração. Peguei qualquer outra F2 de M nesse mesmo espaço de forma e conclui que é congruente à original. Então, é rígida. A hipersuperfície em espaço de forma com pelo menos 3 curvaturas principais não nulas em todo ponto é necessariamente rígida. Resultado muito bonito. Teorema de B-Skilling. E agora eu gostaria de concluir com uma consequência da prova desse teorema de B-Skilling, que diz o seguinte: se eu pego duas hipersuperfícies em espaço de forma, em um mesmo espaço de forma, que não são congruentes em nenhuma parte, e de modo que elas não tenham pontos de curvatura seccional constante C, a mesma curvatura seccional constante do ambiente, então a conclusão é que essas duas hipersuperfícies possuem uma distribuição de nulidade relativa comum de posto n-2. Nulidade relativa é comum e tem dimensão n-2, nesse caso. Então, o corolário da prova, do teorema de B-Skilling, para concluir o estudo de formas lineares planas, diz o seguinte: ele diz que sejam F e F2 hipersuperfícies, né, de uma mesma imersão isométrica de uma mesma variedade de Mariana M de dimensão n em um mesmo espaço ambiente de dimensão n mais 1 e curvatura constante C, espaço de forma, de modo que elas sejam não congruentes em qualquer parte, imersões isométricas não congruentes em qualquer parte, ou seja, não existe nenhum aberto onde elas sejam congruentes. Imersões de uma variedade riemanniana sem ponto de curvatura seccional constante C. Ou seja, não tem pontos extrinsecamente planos. Então a conclusão é que elas possuem a mesma distribuição de nulidade relativa. E essa distribuição tem dimensão n-2. F e F2 possuem a mesma distribuição de nulidade relativa, que de fato é a distribuição de nulidade do tensor de curvatura intrínseca da M. Certo? A gente sabe que a distribuição de nulidade relativa está contida na distribuição de nulidade intrínseca do tensor de curvatura, né? Só que essa distribuição do tensor de curvatura não pode ter dimensão maior do que n-2, caso contrário, haveriam pontos de curvatura seccional constante C, que a gente está excluindo por hipótese. Então, F e F2 possuem uma distribuição de nulidade relativa comum de posto n-2. E essa distribuição é justamente a distribuição de nulidade intrínseca do tensor de curvatura da M. E a demonstração desse corolário é bastante simples.
A demonstração é a seguinte: como F e F-til não são congruentes em nenhuma parte, segue dessa prova do B-Skilling, que essa beta aqui, ela não pode ser nula em nenhum subconjunto aberto de M. Porque em todo subconjunto aberto de M onde ela é nula, existe essa isometria, uma das duas isometrias de fibrados vetoriais, esses fibrados de linha, né, vai preservar a segunda forma fundamental, pelo resultado que a gente já demonstrou lá no início do estudo de formas bilineares planas. Certo? Então a beta não pode ser nula em nenhum abertinho, caso contrário, haveria uma das duas isometrias desses fibrados de linha, iria preservar a segunda forma fundamental, e pelo teorema fundamental elas seriam congruentes nesse abertinho. Certo? Então, beta não pode ser nula em nenhum aberto. Qualquer aberto de M, a beta não pode ser uma forma bilinear nula. Certo? Só que, por outro lado, por esse lema aqui, da estimativa da nulidade, a gente sabe que ela é necessariamente nula se a nulidade, dimensão do seu espaço de nulidade, for menor ou igual a n-3. Justamente como a gente argumentou aqui no teorema de B-Skilling. Né? Se isso aqui é menor ou igual a n-3, para não contradizer a versão lorentziana ou euclidiana dessa estimativa, a nulidade tem que ser um subespaço isotrópico, ou seja, a beta tem que ser nula. Né? Senão a dimensão seria maior ou igual a n menos 2. A gente está num contradomínio aqui de dimensão 2, já que estamos com duas hipersuperfícies, né? Definindo a beta dessa maneira aqui. Está indo na soma direta dos dois normais, dimensão 2. Certo? Então, qualquer aberto onde a nulidade for menor ou igual a n-3, ela necessariamente tem que ser nula. Então, beta é nula em qualquer aberto onde a dimensão do subespaço de nulidade de beta for menor ou igual a n-3. Então, como ela não pode ser nula em nenhum aberto, caso contrário, haveria congruência nesse abertinho, e elas, por hipótese, não são congruentes em nenhuma parte, qual é a conclusão? É que a dimensão da nulidade é maior ou igual a n-2. Então, a conclusão que a gente tira daqui é que a dimensão do subespaço de nulidade de beta é maior ou igual a n-2 em toda a M. Porque se não tem nenhum abertinho onde ela é menor ou igual a n-3, né, no bordo, a nulidade só faz crescer. Né? Coisas que não são zero podem virar zero no bordo. Então, se não tem nenhum abertinho onde ela é menor ou igual a n-3, ela tem que ser maior ou igual a n-2 em toda a M. Certo? Por outro lado, essa nulidade de beta está contida nas nulidades relativas das duas. Que a beta é simplesmente a soma direta das duas segundas formas. Então, a nulidade está contida em cada uma das nulidades relativas das duas. Mas as nulidades relativas das duas não podem ter dimensão maior do que n-2. Porque isso significaria, pela equação de Gauss, que M teria pontos de curvatura seccional constante C. Se uma das duas nulidades relativas tivesse dimensão maior ou igual a n-2, equação de Gauss te daria que teria pontos extrinsecamente planos, pontos de curvatura seccional constante C para M. E isso é excluído por hipótese. Então não podem ter dimensão maior do que n-2, nenhuma das duas nulidades. Mas, por outro lado, a nulidade da beta tem dimensão maior ou igual a n-2 e está contida nas duas. Então elas têm que ser iguais. É a única possibilidade. As duas nulidades relativas coincidem e têm dimensão n-2. Certo? Então, o que eu estou usando aqui é que a nulidade de beta está contida na nulidade relativa de alfa e na nulidade relativa de alfa-til.
simplesmente pela definição de beta como soma direta das duas, né? E por outro lado, a dimensão de cada uma dessas nulidades relativas é menor ou igual a n-2. Se fosse maior do que n-2, equação de Gauss, haveria um ponto de curvatura seccional constante C. Mas então, como a dimensão da nulidade da beta é maior ou igual a n-2, só podem as duas serem iguais e terem dimensão n-2. Então, conclusão aqui, a nulidade relativa de alfa coincide com a nulidade relativa de alfa til, e elas têm dimensão n-2. São iguais e têm dimensão n-2. Só assim a dimensão da beta vai ter, então, de fato, dimensão n-2. Né? A nulidade da beta vai ser a própria nulidade da alfa, que é a nulidade intrínseca do tensor de curvatura da M. Né? Certo? E isso conclui a demonstração. E isso conclui por hoje.